Boa noite, Oi, Brasil. gente! Ai, isso é diferente. Não é diferente? Sério? Nossa, parece que eu tô com um chifre aqui, ó. Talvez. Olha que coisa horrorosa. É a vida, né? Talvez. Estamos aí. Boa noite, gente. Como vocês estão? Boa noite, Brasil. Calma que a gente tá o quê? Meio confusa como sempre, porque somos Nada dez. mudou, né, Brasil? Nada mudou. Não é mesmo? Continuamos com isso, com essa mesma crise. Dessa vez estamos em cenários diferentes, gente. Sim. Eu vim pra terrinha. Queria dizer uma coisa, hoje não é laboratório de história. Não. E tô tomando meu café descafeinado. Assim, Ó, o jogo virou! Tá vendo como são as coisas? somos essas, na verdade. Enfim, gente, hoje a gente tá começando a segunda parte, 2 de 3. Mais ou menos de 3, mas a gente vai contar depois. Vou pensar aqui, mas tudo bem. Não, mas é porque a gente falou 2 de 3, né? Lá atrás, 3. Ah, é, sim. Enfim, segundo modo. Estamos em 2 de 3. E depois a gente conta isso. Deixa pra depois essa conversa aí. E vamos fazer o quê? A maratona de lives hoje. Não é verdade, gente? Iniciamos hoje a nossa maratona de live. Serão as quartas-feiras. A primeira vez a gente tinha colocado as terças, mas a gente teve que mudar o horário. Então serão as quartas-feiras, às 20 horas. Então anota aí as 2 próximas quartas que estaremos aqui. Ai, suas lindas. Ai, gente, eu vou falar uma verdade aqui. Eu tô tentando ser plena, mas eu quero comer uma paçoca no meio da live. A live é sua. Gente, Brincadeirinhas à parte, gente. Fala aí. Tem uma coisa pra comer paçoca. Péssima. Sai, Aline, sai de cena. Enfim, gente. Hoje a gente vai trazer o assunto sobre a fama que levamos. E pra quem acompanhou meus stories, eu até falei sobre isso. A questão de qualquer situação que você tá fazendo, você acaba levando, ai, nossa, mas você tá fazendo isso, logo você, tipo, um advogado, um médico, um preparador físico, nutricionista, porque parece que a gente não pode fazer nada que nos dá prazer, porque temos que ser sérios o tempo todo. E maturidade não quer dizer que você não pode levar a vida de forma leve, muito pelo contrário, você só precisa saber das suas responsabilidades e aí depois seguir com prioridades, né? Esse é o momento, eu posso ficar aqui, nesse não. E também não é você achar que você o tempo todo tem que estar ocupado, porque ocupado é diferente de produtivo, mas a gente fala isso mais pra frente, não vai ser hoje, porque aí você não consegue conviver com seus amigos, encontrar videozinhos engraçados, ser a pessoa que você sempre foi, sair pros lugares que você gosta. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então não é a sua profissão que te define. É a sua essência, os seus valores. E a Aline tá falando bastante de valores no perfil dela também, ainda mais pela situação do sorteio, que ela colocou aí, um dia ela faz. E são os valores que eles vão acabar te trazendo para aquilo que você gosta, independente de profissão. Então, né, as pessoas, principalmente muito mais antigo, olhava como profissão, como respeito, e acreditamos que não seja exatamente desse jeito que tem que levar. Queridinha, já começou a paçoca? Voltei. Plena, gente. Desculpa, eu sou apaixonada por paçoca, mas enfim. Oi? Gosto também, mas eu não comi. Mas eu gosto. É verdade, Bia tá no foco aqui. Gente, a gente vai ter de convidada a Bibi, acredito, porque ela teve um compromisso pouquinho de última hora, mas eu acredito que ela vai conseguir se ajeitar e chegar aqui com a gente. Mas de qualquer forma é isso que a Bia falou. Então vamos começar aqui a evoluir no tema, né? Vamos. Porque o que acontece? Quando a gente parece que a gente sempre é linkado com a profissão. E não é bem assim que as coisas funcionam. E você se sente na obrigação muitas vezes de se manter naquela postura. E isso não é uma coisa muito legal, muito agradável, porque não se torna leve pra pessoa. Então vamos supor, eu e a Bia, a gente passa muito por isso. Somos humanos, não somos máquinas. E aí o que acontece? Muitas vezes a gente fala, poxa, tô triste. A pessoa vira e fala, ué, você máquina assim? de sentimentos. Não é verdade? Então, isso acontece em diversas situações. Escritor que não pode escrever errado, ou nutricionista que não pode comer um doce. Estava eu aqui, ó, focado, vivo postando coisas de
academia, dieta e tal, porque comendo paçoca, na verdade, meu braço. Todo mundo, né, tem um ladinho que a gente... somos humanos, foi o que eu falei, valores. Se aquilo que você tá fazendo não afeta os seus valores, não muda a sua essência, tá tudo bem. A gente sempre tem que observar os excessos, que a gente sempre fala muito sobre eles. Então, os excessos, as faltas e todas essas situações. Mas sair pra curtir com seus amigos, dar risadas, isso não tá te fazendo uma pessoa irresponsável e imatura. Então, tem esses pontos. O que eu já ouvi muito também é, depois que você começou a estudar inteligência emocional, você mudou. E não, gente, você não muda. Você só tem outras prioridades que, em alguns momentos, isso não é porque eu estudei inteligência emocional, mas é o meu lado espiritual, o meu lado mãe, meu lado adulto. Então, tem várias situações que são prioridades. E hoje a minha saúde, meu corpo é prioridade pra mim e eu falo não pra diversas coisas. Então, isso, quando você vai tratando num ponto, você consegue falar pros outros. Então, não é a profissão que te define, né? Exatamente. E é o que a gente sempre fala, é o se conhecer. Quando você se conhece, a opinião dos outros ela se torna totalmente secundária. Então, você entende os seus direitos, o direito que você tem sobre você mesmo e você não se importa muito com o que o outro vai pensar. Então, entenda o que você é, quem você é, para que você é e principalmente o que você quer e se permita isso. É importante, hoje eu até tava falando isso com uma amiga minha e olha, não era você. Porque sim, gente, estamos fazendo o quê? Uma quarentena de leve. Uma quarentena de leve. Mas ó, todo mundo tá afastado, a gente só se uniu hoje, então... já que estamos furando a quarentena de leve... Pois é. Fazia tempo, vocês não viram a gente juntos, ó, mais de 2 meses. Exatamente, já fizemos teste de Covid, inclusive a pessoa que está aqui veio fazer o teste na gente. Vocês acham que aqui é tudo muito esquematizado. Sim. Seguimos. Respeito. Então, o que acontece? Hoje eu ainda falava com uma amiga minha, você tem que fazer as coisas, você tem que, sempre que você tem um objetivo, eu tenho um objetivo de emagrecer. Ok, então esse é seu objetivo, você vai chegar lá. Se você se pune ou se você fica se prendendo dentro daquilo que você não quer a todo momento, acontece daquilo se tornar mais pesado. Então, você entender... respeitar esse tempo que você tem, mas se permitir no meio desse caminho, porque tem que ser uma coisa prazerosa, tudo que você quer fazer, seja um emprego novo, seja um namorado, seja uma dieta, enfim, o que acontece é que tem que ser leve. Então, quando você tem uma ocasião de você, um arquiteto brega, não sei, fica meio estranho, né? Interior de... um design de interiores. Então, mas assim, também é uma questão de gosto, né? Um design de interiores para algumas pessoas é ótimo. Sim. E pra mim tem muita coisa que você olha e você fala assim, eu não faria essa combinação. Mas tem umas que eu sigo topzera. Então assim, design de interiores, parece que ele sempre tem a obrigação de ser assertivo, tá sempre bonito, porque ele trata de coisas bonitas. Um agrônomo. Gente, eu cheguei longe em agrônomo. Nossa, foi, né? Vamos seguir, porque agora veio até... fala aí. O agrônomo, por exemplo, que de repente a rosinha que ele tem em casa morre, mas não é agrônomo, meu amor. Como você permitiu que a sua rosa morra? Gente, eu sou essa pessoa que não tenho muito sucesso com plantas. Nem tenho planta, gente, então se você... pra não ter erro, entendeu? Então, o que acontece? Você tem que entender quem você é, para que você é e se permitir. Por exemplo... Eu, muitas vezes, humano, acabo ficando chateada com uma situação ou com outra, mas eu deixo claro que a questão não é eu ficar chateada. A questão é que eu sei o que fazer com essa minha chateação. E eu sei também que é necessário me permitir a ela, me permitir ao luto, me permitir a tristeza, enfim. Eles são processos que eles são... Tô saindo aqui da câmera. Eles são processos extremamente necessários. E agregadores pra vida. Gente, eu tô falando bonito hoje, mesmo. Né? Você leu o dicionário hoje? Antes de paçoca. Deve ter sido, então. Acho que foi furar a quarentena de leve. Pode ser. A questão não é não sentir a tristeza, ficar chateado, porque... Eu não sei se vocês já assistiram o filme Divertidamente, mas ele fala muito sobre as emoções que a gente tem. Não todas, né? Eles falam das principais. No início ele fala da tristeza,
que é necessário você ter esse momento triste, porque depois você vai ter um momento alegre, você vai entender aquele momento triste. Não é que a vida vai ser 100% alegria e felicidade, mas é só o olhar com os outros olhos. Então, ai, nossa, mas vocês cuidam tanto da dor do outro. Não, a gente cuida daquela dor que impede a pessoa de viver uma vida que ela merece. Não que nunca mais ela vai sentir dor, não que nunca mais ela vai ficar chateada com alguém, não que nunca mais as pessoas não vão cometer injustiça com ela, porque na verdade vão. As injustiças continuam acontecendo, o mundo continua errando com a gente pode continuar errando com o mundo também, mas a gente começa evitando essas situações e percebendo a raiz do problema e não deixando a vida sendo baseada pelas dores e tudo mais. Então não quer dizer que não, você nunca mais vai ficar triste. Não, você vai ficar e você vai passar por diversas situações. Vou contar exemplo da minha vida acadêmica, né? Contadora, gente, eu trabalho na área fiscal. Então, você é formada em quê? Contabilidade. Mas não sabe fazer um balanço? Não sei. Entendeu? Mas eu sou contadora. Se você olhar na minha profissão, teoricamente o que eu tinha que fazer é um balanço patrimonial. Eu sei a base ali, a gente sabe o básico, mas eu sempre trabalhei na área fiscal desde que eu tô na faculdade. Então são mais de 10 anos trabalhando na área tributária. Eu não mexo com a área contábil. Então é isso, as pessoas te rotulam por certas situações. Ou quando eu trabalhava na auditoria, você não pode errar nunca, porque você é auditora. Não, pera lá, eu sou auditora, mas eu sou humana, eu fico cansada, eu fico triste, eu fico chateada. Talvez você tenha mais de um job. Então assim, não é que você não pode errar, você tem que ter um pouco mais de cautela, porque você mexe com a revisão do cliente. Se a sua revisão estiver errada, realmente fica complicada, mas tudo é consertável, por isso que existem análises que você faz. Então são esses tipos de fama que a gente vai levando, até, né, como eu disse, falei nos stories, foi muito casou com a nossa live, porque não é que você tem que vestir a armadura da empresa, da sua profissão, você tem que fazer que ela agregue a sua vida, que sejam coisas em comum, né? Que quando a gente trabalha até que a gente gosta, sua vida pessoal e profissional não é separada, mas você não pode ser intitulado de nunca mais errar, digamos assim, naquele âmbito que você está especializado, porque você tem aquela profissão. Falei demais. Adoro! Até porque, como eu sempre bato, nunca mais é tempo pra caramba, gente. Então, assim, programa a vida pro agora. A vida tá acontecendo agora, você não tem controle pro depois, né? Então, entenda o que você é agora e o que você quer. E tudo bem se permitir, seja o que for, mesmo fora daquilo que as pessoas acreditam que é pra você. Os outros são sempre os outros. Isso é essencial pra vida. E comportamentos, né? As pessoas também falam, nossa, um advogado tá num open bar, uma dentista tá ficando com alguém no meio da balada, né? Porque cuida de boca, não tá vendo a boca da pessoa. Então... Embora pera. A enfermeira que quer que os outros cuidem dela, entendeu? Então, assim, você não pode... Os seus comportamentos, eles não querem dizer... Não te definem. Não te definem. E a sua profissão, na verdade. Sua profissão não vai definir os seus comportamentos. Desculpa, Brasil, vamos de novo. A profissão não pode definir seu comportamento. Então, é assim, você tem que entender o que de fato é... lá vou eu de novo, esqueci o que eu tava falando. Volta, respira. O que acontece é o seguinte, gente, você tem que entender que apesar de você ser uma pessoa só, que você é o profissional, que você é o pessoal, algumas vontades você tem no pessoal que muitas vezes acontece. Por que no profissional não pode acontecer? Embora você seja uma pessoa, você é uma pessoa só, de valores, de comportamento, de passado, independente aonde você tá. E sabendo disso, ok, você se permitir algumas coisas, você não pode arcar com título que colocaram pra você, até porque são os outros que colocam em você, e você acaba acreditando naquilo e tenta aderir, e se sente culpado muitas vezes quando isso não acontece. Então você tem que ter muita ciência do que você é para que você fique pra você continue aí, seguindo, né? Pra que você não se importe, e mesmo se você se importar, analisar o porquê que aquela situação tem tanta importância pra você, por que aquela crítica te machucou tanto? Por que você deixou de... porque você acabou absorvendo aquela situação e fez com que isso fosse uma verdade pra você? Aonde é
que você foi afetado anteriormente. Então, são essas situações, porque isso vai acontecer o tempo todo, com qualquer pessoa, com qualquer profissão. E como a gente tá falando de comportamentos, até na situação de fulano é médico e tá na balada no open bar bebendo. Mas quando ele é médico, ele tá centrado, ele tá ali. Nós, como profissionais, a gente fala da risada, mas na hora de uma sessão a gente tá ali, sentada, comportada. Comportada. Mentira que às vezes eu dou umas risadinhas assim pra dar uma... O que você tem que entender? Mas a gente não faz com que aquela situação bloqueie que a gente seja pessoas responsáveis com o nosso trabalho. O que você tem que entender é que todos os seres humanos, ele tem diversos personagens, vamos chamar dessa maneira. Então você é mãe, você é esposa, você é amiga, você é profissional, você é, sei lá, cliente, paciente. Você é filha. Então, óbvio que a maneira que você se trata, muitas vezes, de alguma maneira, da maneira que você trata de uma maneira... Enfim, da maneira que você trata muitas vezes o seu esposo, amor, não é a mesma maneira que você vai tratar seu chefe, ou que você vai tratar o seu médico, enfim. Então, por mais que sejamos uma pessoa só, a gente acaba tendo diversos comportamentos. Isso é normal e saudável. Seria muito ruim e complicado, talvez, você tratar todo mundo da mesma forma. Pela intimidade e... né? Por olhar em normalidade, assim. Normalidade. Até porque, assim, o marido é o marido, sei lá, a sua esteticista é a sua esteticista e tudo certo. Então, você entender o trato de cada um, se você trata cada pessoa de uma maneira, mesmo você sendo uma pessoa, você tem que se permitir a diversos campos, não é inteirar, se fosse montando um quebra-cabeça, né? Fazer um conjunto de você, assim. Isso, ser flexível em diversos campos. Então, o que acontece? Antes de você ser médico, vamos supor, você já saía, bebia, se divertia com os amigos e tudo mais, mesmo sabendo tudo que a bebida pode ocasionar, tudo que uma noite mal dormida pode ocasionar, mas ainda assim você se permitia, não que você não saiba, que você perca esse conhecimento, você continua entendendo disso, só que você entende também que, sei lá, os médicos que me perdoem, gente, tô sendo um pouco ousada aqui, mas 1, 2 noites em um mês, talvez não modifique tanto. Então ok, somos pessoas passíveis de erro, até mesmo pela divindade que está entre os seres humanos, então não se julgue por isso. Só que o que acontece quando você entende que esse título que te deram se torna pesado, aí é hora de você analisar a questão muito dos seus valores, da sua história, você começar a puxar todo o histórico do seu passado para entender de fato se isso não tem uma fratura. Sabe quando você está muito seguro de si? Quando você tem uma segurança de uma situação, seja apresentação de um trabalho, seja apresentação, enfim, de uma palestra que seja, você vai com toda a autonomia, defende aquilo. Quando você não está tão seguro, você de repente até acredita na opinião das outras pessoas. Então é importante que você tenha uma segurança sobre você, sobre o que você quer, sobre o que você acha, para que quando as pessoas te intitulem, olha, eu tô cheia de fazer isso com o dedo hoje. Esse é meu. Vamos fazer assim, ó, que aí fica bonitinho. Quando as pessoas te intitulam com alguma coisa, você tem segurança de que você não é aquilo, você está. Até porque a gente não é, a gente sempre está, seja profissionalmente, seja na vida pessoal, enfim. Porque os momentos acontecem, eles passam e o presente é só agora, né? Então, é muito importante você entender a questão dos seus valores, exatamente para que você não se afete com a opinião de terceiros. E é o que eu defendo, que eu já falei aqui hoje, os outros sempre são os outros, gente. Os outros não vão pagar suas contas, os outros não vão ver suas dores e nem os seus privilégios. Exatamente. Então, deixe secundário essa questão. Isso acontece até, gente, você não é a mesma pessoa em várias situações da sua vida. E principalmente, a gente fala bastante do perfil comportamental, que no trabalho você pode ter um perfil totalmente diferente da sua casa, das pessoas que convivem com você. Então, não dá pra gente falar assim, você é uma pessoa aqui, você é outra pessoa ali. O que tem de acontecer
é a responsabilidade. Você saber que na hora que você está trabalhando, tem muitas pessoas que dependem de você, independente de qualquer área que você for, né? Então, a gente trabalhando com inteligência emocional, tem muitas pessoas que, se eu for lá colocar minha opinião pessoal, vai modificar a vida de uma pessoa, e não é a minha opinião pessoal que conta. A gente está ali para tratar algumas fraturas emocionais. Então, um médico, se ele for trabalhar virado, ele realmente vai estar comprometendo a vida de outras pessoas. Agora, se é um momento de folga, de férias, tá tudo bem. Então, por isso que a gente precisa se conhecer cada vez mais e não aceitar que esses títulos, né, que esses rótulos que todo mundo coloca como se fosse algo errado, fosse errado efetivamente. Você precisa saber qual o caminho que você tem que seguir, a forma como você gosta de ser tratado, e se te faz muito mal, cortar as pessoas, né? As pessoas próximas, porque a sociedade tá aí pra isso, mas a tal da intimidade que a gente sempre fala, que conforme você dá mais intimidade, mais a pessoa te afere na sua inabilidade. Então, se ela sabe que isso te machuca, que esse rótulo que você coloca te afeta, ela vai continuar fazendo. Então, não permita que a pessoa saiba. E se for algo muito, muito próximo de você, que você gosta muito, conversa. A comunicação sempre é a alma do negócio. Isso não vai mudar. Exatamente. E assim, gente, essa paçoca não me fez muito bem. Você já é doida de natureza, bem querida. Não seja aquela pessoa que julga o outro, gente. Se você não gosta de ser julgado, é uma coisa que eu sempre falo. Trate o outro como o outro que gostaria de ser tratado, mas não... Eu coloquei a frase essa semana no programa, mas enfim. Trate o outro como ele gostaria de ser tratado, mas entenda o que você não gosta, pra você também não fazer pro próximo. E nessa questão, se você tem não gente gosta... que não se incomoda, na verdade, assim, tipo, de algumas situações. Tudo bem, ela não se incomoda, mas não é porque ela não se incomoda que você precisa avacalhar com as situações. A gente nunca sabe o que tá dentro do outro. E não cobra também do outro uma postura, né? Nossa, você é médico, você tá fazendo o quê? Ninguém gosta de ser cobrado. E quando eu digo ninguém, apesar de que eu falo que ninguém e todo mundo é muita gente, ninguém gosta de falar de ser acho que sobre cobrança, porque cobrança tem vários tipos, né? Cobrança de amigo, cobrança de relacionamento, cobrança porque você não casou, então tem vários tipos de cobrança. Então, no geral, o ser humano não gosta de ser cobrado, porque isso pode estar afetando ele internamente também. Quando alguém tá cobrando, nossa, mas você não vai casar, nossa, mas você é médico, faz isso, nossa, mas você tem tantos anos, faz aquilo. Isso internamente, em algum momento, pode machucar alguém e a gente não sabe. Então, ninguém gosta de ser cobrado. Exatamente. Então, se você não gosta de ser cobrado, eu acredito que você não gosta de ser cobrado, não cobre. Quando a gente fala não cobre, não é, não cobra aquele bolo que você encomendou. Não. Não cobra da pessoa uma postura que talvez você também não goste de ser cobrado, né? A gente hoje tá linkando muito a profissão, mas mesmo a questão de ser mãe. Você é mãe, você sai. Gente, vamos voltar ali. A gente é mãe, a gente é trabalhadora, a gente mulher. Tem diversos papéis na vida. Então, é sempre muito importante você entender que papel você está exercendo naquele momento. Gente, não é para inverter papel, não é para inverter o jogo, não, gente. Não é para ficar bagunçado desse jeito. Você tá no trabalho e ir pra roupa com balada. Não é isso que a gente tá falando, não, entendeu? É que o momento presente, você saiba viver o seu momento presente. Você tá trabalhando, você tá trabalhando, você tá na balada, você tá na balada, você tá sendo mãe, você tá sendo mãe. Exato. E não ficar assim, nossa, tô aqui sendo mãe, mas eu queria estar na balada. Tô na balada, mas na verdade eu queria estar trabalhando. Não. É pra você efetivamente saber o seu momento presente e conviver com ele. Exatamente. Então, o que acontece? Entenda o seu papel no momento que você tá e viva. E viva intensamente. Porque tudo tem que valer a pena. Se a vida é o agora, então é o agora que você tem que fazer, é o agora que você tem que viver. Não seja inconsequente, não. Aliás, hashtag fica em casa. É pra ser leve, gente. Quando a gente fala intensamente, é pra você viver uma vida leve. Não porque a gente falou da cobrança, mas a cobrança também é interna, né? Sim, é principalmente interna. E aí, quando isso te machuca, quando alguém fala assim pra você, seja lá a profissão que você tiver, vou usar de exemplo o dentista. Nossa, um dentista. Quando você se julga pelo que as outras pessoas falaram, o problema não é elas.
O problema não tá nelas. É sempre que eu falo a recepção da mensagem. Então, o problema não tá na mensagem que foi transmitida, foi como você adquiriu essa mensagem. Então, se aquilo de fato te afetou de alguma forma, vamos olhar lá dentro, vamos olhar lá atrás, porque muito provavelmente essa questão ela te machuca não lá, não no momento, ela te machuca muito antes, quando alguém te julgou por alguma coisa que você fazia, mas de fato você não era, que você apenas estava. Gente, Sim. Mas eu falei... Tudo bonito. Vou até beber uma água agora aqui. Sim, e até por situações, né? Por isso que a gente evolui o tempo todo na vida, porque talvez existe bem aquele textinho, né? Se você me conheceu um ano atrás, você não me conhece mais hoje, é exatamente por isso. Porque naquele momento você estava com alguma situação da sua vida mais modificada e você está evoluindo, é constante evolução. E a gente casa, né? Espiritual, pessoal, profissional, familiar. A gente sempre casa a evolução. Então ela é constante, todos os dias a gente tem algo a melhorar. Não achem que, ai, nossa, melhorei muito, hoje sou 100%. Não, porque tem sempre um pontinho a melhorar e sempre um aprendizado que vai deixar com a gente, né? Um lugar que a gente passou, uma empresa, um ambiente entre amigos, uma faculdade, não importa onde, você conhece pessoas e ali você vai vendo que talvez os seus comportamentos e a sua atitude precisam ser mudadas. Então, mas tem que ser pra você. Tudo pra você. A cobrança, se alguém estiver te cobrando e te incomodar, olha o porquê que isso está te incomodando. Olha porque esse rótulo também te incomoda. Talvez você tá numa profissão que você tá sendo cobrada por perfeição. A gente tá falando de profissão, mas a gente sabe também que às vezes a família dá uma cobrada na perfeição, os amigos cobram a perfeição e tudo mais. E você tá numa posição que tá sendo cobrada uma perfeição e isso tá te fazendo muito mal, porque você, na verdade, não queria estar nessa posição. A verdade é que você não queria estar naquele momento, então quando tem essa cobrança e você se incomoda é porque você sabe que você não queria estar ali, você não queria ter seguido esses passos, que você não queria ter seguido dessa forma e tá fazendo para agradar qualquer outra pessoa que nem você sabe quem é. Então, olhar muito quando os rótulos começam a te incomodar e não fazer, né? Não rotula. Se você não gosta de ser rotulado, não rotule as pessoas. Aliás, eu ouso dizer que eu não falo nem dessa frase de um ano. Eu acho que há 5 anos atrás eu era outra pessoa. Porque a gente está em constante evolução. E na verdade a gente não tá aqui pra guardar uma opinião pro resto da vida, não, exatamente, tá, gente? Talvez o que eu concordava ano passado, ontem, hoje eu já olho e falo, acho que eu já não concordo mais. Posso dar uma questão muito pessoal aqui, ó? Presta atenção aqui. Gente, ela sabe da história, tá? Vou contar aqui porque ela já sabe. Eu não suportava a Bia. Tá vendo como são as coisas? Tô dizendo aqui, ó. Na verdade, muitas pessoas que não me suportavam quando me conheceram hoje me amam, gente. Vocês cara são de William lindos. Bonner nessa hora. Enfim, eu não suportava a Bia. E num encontro precisou, sei lá, a gente ficou um tempo conversando. Não, gente, não sou falseante, é porque era a única menina que tinha mesmo. Então a gente ficou um tempo conversando e precisou de, sei lá, uma frase, 2 frases pra falar, caramba! Não, mas antes disso a gente já vinha conversando desde quando ela me odiava, na verdade. Mas aí o ódio era dela, não era meu, vocês concordam comigo? Não, era só no ranço, gente, era só na força do ranço. Porque eu tenho ranços terceirizados, inclusive. E aí ela continuou conversando comigo, e aí eu falei, você vai em tal lugar? Vou. Chegou lá, só tinha eu, da galera que a gente anda de menina, fui com os meninos, não me importo com isso, inclusive adoro sair com os meus amigos homens. Mas aí ela falou, não, tô trabalhando, chego lá, tava cansada, né, gente, essa idade chega de uma tal forma no rolê, sentei e ficamos conversando, e ali o nosso santo bateu, e depois de um tempo, não demorou muito, ela falou, não gostava de você por isso. Só que olha como são as coisas. Eu fiz uma brincadeira com a pessoa que estava com ela e ela se incomodou. Porque eu tenho ranço terceirizado. Mas o que acontece nesse momento, não foi um momento muito longo. De repente, em 1, 2 frases, 3 talvez, foi onde a gente se conectou. E quando eu falo em conexão, ela não precisa Gente, uma conexão inicial, tá? Pra você se aprofundar numa conexão, vai muito além. Mas uma conexão inicial, de repente, precisa ali de 2 a 3 minutos. Então, talvez 5 minutos antes eu dissesse, eu era uma pessoa com ranço.
E 5 minutos depois, eu era uma pessoa que já gostava da Bia, já me identificava com ela em alguns pontos. Então, é realmente você entender que você muda o tempo todo. E para com essa história de eu tenho certeza disso, jamais muda. Porque a minha opinião e ela não muda, gente. Primeiro porque você vai ficando mais velho. Outras pessoas, exatamente, sabe? você vai passando por situações que talvez você não queria passar. Essas situações, elas começam a te mostrar que aquilo que você julgava é aquilo que você efetivamente está vivendo. E eu já vi, assim, próximo de mim, pessoas falarem assim: nossa, é um absurdo ficar grávida nos tempos de hoje. Passado-se um mês, a pessoa descobre que tá grávida. Então, assim, são muitas situações que a gente não tem como ficar, nossa, a minha opinião. Gente, a partir do momento que você tem relação sexual, você pode ficar grávida, né? A gente sabe que nada é 100% efetivo na vida. Então, uma pessoa não pode falar isso pra outra. E aí, você vai vivendo certas situações e vai julgando as outras pessoas, mas você esquece que a sua vida tá ali. Então, a evolução é constante e você vai passar por diversas coisas que vai te provar que sim, você pode mudar de opinião. Aliás, você deve. Porque isso também tem a ver com a maturidade. E se permita até essa volatilidade. Se permita isso aí que a Bia falou. Então, o que acontece? Se permita isso, porque é necessário. Isso agrega. A gente fala muito que dores agregam, dores te fortificam, dores te fazem crescer. Mas você tendo essa mudança, porque a mudança nada mais é você entender a opinião de outra pessoa, de outra situação, aquilo fazer parte do seu contexto. Ai, gente, vocês sim de mim, né? Gente, eu sou meio desastrada mesmo. Essa é a vida como ela é. Ela quis usar a palavra dos investidores da Bolsa de Valores. Desculpa, eu sou investidor. Eles usam muito essas palavras. A Bolsa está em volatilidade. Então, o que acontece? Ele nem lembra mais o que eu tava falando. Você foi e se distraiu, ó. Olha, vamos lá. Então, você também cresce quando você adquire conhecimento dos outros, e não só pela dor dos outros, ou enfim, de livros, dos outros de livros é ótimo, porque já é outro. Enfim. A dor de terceiros próximos, de terceiros que a gente não conhece. Melhorou, vai. Então, assim, você adquire. Na verdade, a gente tem muitos, né? Mas tem uns que eu acredito que a gente vai evoluindo também, essa questão de tem uns que vão ficando mais importantes com o passar do tempo. Sim, até que modificam. Mas o que acontece é que as pessoas muitas vezes elas não sabem o valor delas. Quais os seus valores pessoais? É uma pergunta que parece tão simples, muitas vezes a pessoa não sabe qual é. E é óbvio, gente, todo mundo tem de tudo um pouco, mas ela não consegue entender o que de fato é dela. E por muitas vezes a situação tá muito pesada, principalmente nesse lado profissional, porque de algum jeito está sendo afetado os seus valores e a pessoa não consegue caminhar porque os valores estão sendo afetados. Então, uma pessoa do senso da justiça tá trabalhando num lugar que é ilícito, né? Vamos dizer assim. Exato. Ela já tá olhando e fala assim, meu Deus do céu. Internamente ela tá fazendo porque ela precisa do dinheiro, né? E foca só nessa situação, mas é muito difícil estar naquele ambiente. Fica pesado. Fica pesado. E aí, quando a gente fala de valores, reconhecer os valores muitas vezes não é uma missão muito fácil, porque a gente não tem de costume. Quando você nasce, a pessoa fala: criança gordinha, grandinha, cabeludinha, olha só que bonitinho, parece que ela tem um senso de responsabilidade incrível. Não, ninguém fala isso não vem de berço. Senso de fé e gratidão. Pessoa grata, que perdoa fácil. Não, a gente dificilmente não. Isso acaba ficando uma coisa, o valor acaba ficando desvalorizado. Então as pessoas não fazem você reconhecer. E aí você cresce achando que você tem tudo. Eu sou uma pessoa honesta, eu sou uma pessoa responsável, eu sou uma pessoa justa. Gente, isso daí é venda, automarketing. Todo mundo tem um pouco de tudo, mas nem sempre é o que você é naquele momento. E tá tudo bem. Então, reconhecer os valores é sempre muito, muito complicado. Então, inclusive, isso que eu ia falar. A gente vai tratar disso muito mais a fundo na mentoria.
Sim. Vamos falar disso, inclusive. A gente vai tratar disso na mentoria, porque reconhecer os valores é um dos aspectos mais difíceis das pessoas. Ai, só queria dar um PS aqui sobre o sorteio, eu ia preparar ele hoje, mas não tava rolando. Eu acredito que até domingo, gente do céu, tô devendo, mas eu tô com todos os nomes anotados, viu? Até domingo vai rolar. Para de colocar na minha cara, obrigada. Gente, eu tenho uma coisa. Até. Então, família italiana. Então, essa questão de reconhecer, e uma das ações que eu falo, pra de repente vocês entenderem, anota, eu e meu caderno aqui, ó, meu fiel caderno aqui sempre do lado, anota tudo aquilo que você julga como valor, aquilo como você julga como necessário seu, como você tem como prioridade de você, que a gente tá falando, tá, gente? Não prioridade, minha prioridade é ter um carro. Ah, tudo bem, mas enfim. E aí, quando você até se preparar com essas coisas, você vai olhar e falar assim, mas eu quero tudo. Não, querer você quer mesmo, né? Eu também quero Maldivas com o mozão. Fica a dica, mozão. Querer você quer mesmo, só que a diferença é que você precisa elencar o que efetivamente te faz seguir, o que efetivamente você valoriza. Então, como que eu sei disso? Se eu ficar trabalhando até mais tarde, porque vai uma pessoa que é muito de Deus, assim, muito da igreja, de religião, enfim, qualquer centro, não importa. A pessoa reserva um dia na semana e nesse dia ela tem milhares de imprevistos e fica chateada porque ela não consegue chegar nesse comprometimento com ela, o valor dela foi afetado. Sim. Se a pessoa tem um comprometimento com si mesma de ir pra academia todos os dias depois do trabalho e ela não consegue porque outras pessoas interferiram, o valor dela foi afetado. Então, esses são os valores que a gente tem e precisa saber o que é que outra pessoa faz, a empresa, qualquer outra pessoa que te afeta. A Aline já falou, senso de injustiça, não é da gratidão. Eu sou uma pessoa totalmente... Gratidão, tem uma amiga minha que fala, nossa, toda vez que eu vejo a figurinha da gratidão, eu lembro de você. Que eu sou, assim, hoje eu uso menos a palavra pra não banalizar, mas teve uma época que eu entendi o estado de espírito e usava muito, porque eu realmente sou muito grata a tudo que eu vivi até hoje, e mesmo na dificuldade. Então, isso pra mim, e essa questão da academia também, eu nunca entendi isso, gente, mas teve diversas vezes que outras pessoas tiveram que afetar o meu planejado de ir pra academia e isso me fez mal. Então, você acaba vendo que ali você tá sendo afetado nos valores. E por muitas situações você não sabe quais são eles. Então é bom dar essa análise. Aproveita que a Aline vai fazer o sorteio pra participar. Já parou. Já parou. Já parou, só falta fazer o sorteio em si, né? Então, se você quer evolução, esteja próximo às pessoas e ambiente que você sonha em chegar. Isso é essencial. Mas eu vou te falar uma coisa. Muitas vezes, a gente eu não sei você aí, Underrock, é isso? É assim que fala? A gente tem alguns lugares e ambientes que não são tão favoráveis. Algumas pessoas, graças a Deus, têm uma vivência, tem um ambiente que são favoráveis a isso. Mas, por exemplo, você pega crianças de uma comunidade que de repente não tem ninguém de grande sucesso, conviver nesse ambiente, falar para essa pessoa que esse ambiente vai fazer ela crescer é muito complicado. Embora o ambiente tenha influência, a maior influência de todas vem de dentro. Primeiro a gente tem que ter foco na gente, que a gente consegue efetivamente saber qual caminho seguimos. Depois tem que ter foco no outro. E por último tem que ser o ambiente. Porque quando você consegue mudar de ambiente, na verdade, né? Até porque a gente vive batendo. Muitas vezes a sua maior dor vem da sua intimidade. Então é do ambiente que você vive. Então, sim, ter um ambiente... Claro você que melhora muito. Você tentar cimentar em algumas coisas estruturadas, sim, mas o ambiente ele não pode ser um fator definitivo. As pessoas ao seu redor, você constrói aquelas pessoas que você quer. Mas vou voltar em algumas situações. Por exemplo, se você está no meio de um país em guerra, por exemplo, você talvez não conviva com pessoas que necessariamente vão te fazer crescer. Então, por isso que a força é interna. Quando a gente fala em autoconhecimento, é você entender suas fraquezas, suas grandezas e trabalhar com aquilo. E tentar ver o arco-íris, a vantagem em tudo que você está passando, porque existe. Vou falar até pelo ambiente corporativo, tá, gente? Profissional. Por muitas vezes não é tão fácil você pegar e sair de um ambiente aonde na sua equipe só tem fofoca, né? Na empresa as pessoas não trabalham e você tá ali trabalhando, se matando e tudo mais.
E você não pode falar assim, então, esse ambiente aqui tá desfavorável pra mim, vou embora. Por quê? Porque você tem conta pra pagar, tem pessoas dependendo de você. E é responsabilidade que você assumiu. Exatamente. Então, assim, você tem que focar em mudar o seu ambiente, mas esse não pode ser o seu primeiro foco. Porque se esse for o seu primeiro foco, você acaba desandando. E quando o ambiente fica pesado, automaticamente você se sente desconfortável e a necessidade de sair daquele ambiente. Sim. Você vê... Muitas vezes, por exemplo, vou usar de exemplo jogadores de futebol que eu conheço. E mesmo vocês conhecem a história. Ele sai daquele ambiente porque ele teve uma outra oportunidade, mas aquele ambiente ainda é confortável, ainda são pessoas que são incentivadoras, que o admiram. E ele volta mesmo cheio de dinheiro para aquela comunidade. Então, aquela comunidade é agregadora. Ok. Agora, muitas vezes você tá num bairro fino, né, glamour, sim, e ainda assim não é agregador. Tanto que... É Suécia? Acho que é Suécia, não sei, que é um país super rico e tem a maior taxa de suicídio. Sim. Então, assim, não é o dinheiro, é o valor que faz a diferença. Então, entenda qual o seu ambiente, entenda se aquilo realmente te agrega ou não, porque a questão de agregar tá muito mais no incentivo, tá muito mais quando a pessoa entende o que você quer passar, o que você quer viver, nos seus objetivos, do que de fato dinheiro. Porque valor, né, quando a gente fala valores, e até em situações de comprar um curso, comprar uma casa, valor é aquilo que te agrega. Sim. Então, quais são os seus valores pessoais? Aquilo que te agrega, o que você olha e fala assim, eu sou baseada nisso aqui para conseguir caminhar os meus passos. E aí tem outras situações, né? Tem virtudes, tem a espiritualidade, tem várias coisas, mas você precisa efetivamente se conhecer e saber qual o passo que você vai seguir. E para você chegar nesse ponto do ambiente, é quando você já se conhece bastante e fala, aqui, neste ambiente, não me cabe mais. Neste quadradinho aqui, eu já não sou feliz, seja qualquer lugar, tá, gente? Pode ser centro religioso, pode ser a casa dos seus pais, a casa da tia, da sogra, trabalho, porque você vai olhando o que tá afetando os seus valores. E isso pra você não fica feliz, não é leve, é o tal do pesado, né? Tudo que fica muito insuportável, insustentável, tem que dar uma avaliada, mas você primeiro precisa se conhecer, porque aí acontece aquela pessoa, eu vou... Aí fica jogando a felicidade pra bens materiais. Quando eu mudar de emprego e ganhar R$1.000 a mais, eu vou ser feliz. Exato. Mas as empresas têm o mesmo ramo, você tá na mesma área. Geralmente é coisa que nem depende de você, não né? Depende, porque na verdade você... Ou se depende, demanda um tempo que... Exatamente. Ou senão assim, eu vou ser feliz quando eu trocar de carro. Porque esse carro aqui me dá muito trabalho. Não, gente, é o valor que você vai seguindo. Então, tal lugar te afeta, as pessoas falam coisas que você não concorda, agem de maneiras que você não concorda, você tem que mudar. Como a gente sempre fala, o mundo vai continuar errando. Quem tem que tomar a decisão é você, mais ninguém. Ninguém pode decidir por você. Por isso que é muito importante se conhecer cada vez mais. E esse autoconhecimento de quando você começa até o fim da sua vida, porque... Cada vez você descobre uma coisa nova. Embora a gente esteja apegado a valores, porque é muito essencial para o seu reconhecimento, lembrando sempre que tem a sua história, o seu passado, aquilo que você gosta, aquilo que você não gosta, a sua personalidade, a lua, o signo, enfim, o que mais você acreditar. Mas que você é uma pessoa, você é, independente dessa mistura toda que existe. Então, quem é você? Você entender quem é você, eu lembro, nossa, a louca do pântano, né? Nossa, essa gíria é antiga, inclusive. Tá cada vez a louca da estrela. Eu lembro uma vez que eu coloquei num caderno tudo que eu era. Era tipo assim, eu sou cliente, eu sou paciente, eu sou ser humano, eu sou terráquea, eu sou estudante, né? Porque eu era estudante, a gente faz um tempinho isso. E eu coloquei uma série de coisas que eu era e eu comecei a entrar no que eu era como pessoa. Eu sou romântica, eu sou ciumenta, eu sou isso, eu sou aquilo. E é um exercício, claro, gente, vocês não precisam ir tão profundamente, porque a gente tá falando de uma adolescente aí, né? Mas é interessante vocês colocarem quem é você. Quais as características que você reconhece em você. E aí sim você vai conseguir entender quais são os seus valores. E até mesmo, pode ser que ainda um pouco misturado, ainda um pouco confuso,
do seu passado, do que pesa, do que dói, do que não dói. Ah, eu sou uma pessoa que tenho medo de barata. Eu sou uma pessoa que tenho medo, sei lá. Fala aí alguma coisa. Ai, gente, eu detesto inseto de emprego. Avião, de avião. Então, tenho medo de ser mãe, tenho medo. Então, você começa começa a descrever isso, que você começa a se conhecer. Lembrando, embora nem todo mundo seja extremamente visual, quando a gente ouve nossa história ou quando a gente lê, fica muito mais fácil do nosso cérebro fixar. Então, leia quem é você. Às vezes é um pouco difícil, confesso, né? Porque você começa a colocar ali coisas que você nem gostaria muito de admitir. Mas é necessário você encarar a sua dor da melhor forma de cura. Não fuja, gente. Não fuja de você. Exato. Tem um exemplo de uma coach que já aconteceu comigo, que ela, na verdade, ela tinha algumas crenças que não deixavam ela prosperar algumas situações, mas porque o valor dela de ficar com a família era muito maior. Então, assim, é uma crença que não deixa, né, o sucesso, porque quando ela teve filha, ela deixou a filha dela para trabalhar. Hoje ela tem uma neta e ela não queria dar continuidade no sucesso profissional para ficar com a neta. Então, assim, o passado dela é voltado nisso aqui, porque ela teoricamente tem uma dor, um trauma de ter deixado a filha para estar trabalhando, e aí, para não fazer a mesma coisa com a neta e ajudar a filha, para se redimir dos dois lados, digamos assim, ela deixava de caminhar pro sucesso dela profissional. E aí o ressignificar é muito importante nesse momento, exatamente por isso, porque a gente acaba tomando decisões futuras por conta, em cima de dores que já foram, e a gente não vai consertar, gente. Não adianta a gente replicar a história, que isso não vai consertar. Em qualquer situação, mas porque eu falei assim com a minha mãe, porque eu fiz assim nesse namoro, ou que eu tratei minha colega. Quando começa essa frase, mas porque na minha casa era assim, com a minha mãe era assim. Não, então se era assim e você nem sabe por que você tá fazendo assim, é melhor dar uma avaliada e fazer essa questão aí do caderninho que a Aline falou, e anotar e se conhecer, e efetivamente você vai ver coisas que você não gosta, mas você precisa encarar aquilo que você não gosta e mudar. Se você não gosta, você tá aqui pra mudar. Por isso que a gente volta. Você não é uma pessoa que não muda, né? Você é volátil, você muda o tempo inteiro, seja de opinião, seja de comportamento, seja de profissão. Não importa, você tá aqui pra mudar, porque é uma constante evolução. Também não é pra mudar pra regredir, tá, gente? Gente, pelo amor de Deus. É só ascensão, hein? Nada de regressão. Exatamente, isso acontece, né? Essa ascensão acontece quando você realmente sabe quem você é. É muito difícil. Eu não vou falar que é uma missão fácil, até porque eu e a Bia, mesmo depois de tanto estudo, e a gente não para nunca, ainda assim, muitas vezes a gente se depara com situações. Vou falar uma coisa, eu tô falando de senso de justiça. Outro dia, por um acaso, eu tava com a Bia comentando um caso e ela falou pra mim: observe isso daí de repente não é muito natural. Eu falei: não, mas é o meu senso de justiça isso. Eu não me afetei, eu poderia ficar pensativa nesse momento, mas eu tinha certeza do que eu tenho de valor. Então, o se conhecer é muito importante para ver em que momento vale a pena você parar e pensar e refletir daquilo, de repente, se é alguma coisa que não é uma qualidade ou que de fato pode afetar a sua história, ou se aquilo é seu. Se for seu, amigo, segue, só vai, porque é o seu caminho. Qualquer coisa que você mude, aquilo talvez possa te causar um pouco de dor. Sim, né? Ativamente. E aí vai essa história, né? Tem que ser leve. Então, a gente começou falando sobre a questão dos rótulos. Vou pegar mais uma paçoca, segura aí. A gente começou falando sobre as questões dos rótulos. E a gente precisa muito evitar rotular as pessoas para também não sermos rotulados, porque aquilo que a gente não gosta no outro a gente não faz, né? Ou aquilo que a gente não gosta na gente a gente não faz no outro. E acho que dá pra gente falar da mentoria. A paçoca aqui, gente. A paçoca. A gente vai pedir desculpa, gente, pela Bibi. Então, quem tava esperando a Bibi, infelizmente ela teve um imprevisto. Mas a gente remarca. Aqui, ó, estou falando com a Bibi neste momento. E aí a gente remarca e faz outra live. Mas muito obrigada por vocês estarem aqui. É que eu tô falando inclusive com a Bibi aqui, ó. Tô falando com a Bibi aqui nesse momento. Mas a gente pode falar da mini mentoria. Sim. Vamos falar da mini mentoria, porque exatamente. A gente já ia falar hoje, a gente já tá o quê? Estourando os minutos. Exatamente.
Então, a gente vai abrir a partir da dia 3. É que eu tô... Gente, eu não sei o que tá acontecendo Essa comigo. quarentena tá... Eu sei que essa aqui não é a última semana do mês, mas na minha cabeça, internamente, é a última semana. A gente, no dia 3, a gente começa a nossa mini mentoria. Amanhã vamos disponibilizar os formulários para quem tiver interesse participar com a gente. Vai ser algo muito diferente, muito legal, porque a gente já fez. Exato, porque ao contrário da outra vez a gente fez lives às 7h30 da manhã, fizemos o povo acordar cedo. 8, né? Acho que era 8. Não lembro direito, mas a gente fez o povo acordar cedo. Então, diferente da outra vez, não vai ser live. A gente realmente quer falar para quem quer ficar com a gente, para quem quer mudar, se autoconhecer. Eu sei que algumas pessoas a gente acabou judiando de acordar cedo, mas é isso. Quando você quer mudar, gente, peraí que eu acho que vamos ter aqui uma surpresa. Aqui, né, Bia? A louca. Calma aí. Fabiana Escobar. Enfim, a gente vai fazer de uma forma diferente dessa vez, que a gente quer falar realmente. Muitas pessoas acabaram assistindo depois, porque a gente disponibilizou. Mas a gente quer estar junto, acompanhar pertinho, fazer acontecer de verdade, para vocês entenderem o que é ter uma pessoa acompanhando vocês, e não simplesmente jogar numa live. Não que as lives não sejam importantes. Exatamente, mas a gente quer pegar um pouquinho mais perto toda essa situação, então a gente vai fazer algo diferente dessa vez. Quem chegou? Você não sabe, hein? Eu esqueci meu telefone dentro do Uber, ele trouxe agora. Eu tô na rua aqui. Essa é a Bibi. Essa é a Bibi. Atrasou tudo. Tudo. Meu Deus do céu. Vê que eu tô aqui, a gente já tá se preparando aqui. Vai ter entrevista aqui da rádio. E hoje... Só Jesus, ainda tá chovendo. Aqui, eu tô aqui, ó. Ali. Tá todo mundo esperando. Vai, fala comigo. E aí, vai dar tempo de falar algumas coisas. Eu vou falar agora. Fala. A gente tem 6 minutos. Fala pra mim, Bibi. O título que você carrega. Conta pra gente. O título que eu carrego em relação pessoal ou profissional? Tudo que você quiser. Eu carrego vários. Eu carrego vários títulos. Da parte positiva, é que eu sou uma escritora, que eu estudei na UFRJ. Então, as pessoas, quando olham por esse lado, né, esperam de mim, assim, uma pessoa que, como escritora, não erra, não escreve errado, não posso ter erro de digitação. Não pode, né? Tipo assim, eu tenho que ficar o tempo todo muito atenta com isso. Às vezes eu escrevo, às vezes eu tô com sono, às vezes eu tô bêbada, sei lá. E escrever uma coisinha... bêbada então é pior. Aquelas coisas que a gente escreve de manhã, já chega já embrasada. Aí, depois, quando eu acordo, que eu vejo, meu Deus! Eu tenho que sair correndo pra corrigir, pra editar o que eu escrevi. E outro título que eu carrego, esse daí... Eu acho que é pior até, né? Porque a gente tem que escrever certo mesmo. Esse negócio de escrever errado, mas o certo é escrever certo. É título assim de brigona, de estressada, de ciumenta. Isso aí as pessoas também sempre acham que eu vou arrumar uma confusão, que eu vou brigar, que eu vou bater, que eu vou xingar. Que homem tem medo de mim. Entendeu? Isso tudo atrapalha a vida da pessoa, entendeu? Atrapalha, porque às vezes você tá até certa. Tem situações que eu tô certa, mas como eu já tenho a fama de alguma coisa, eu já passo a ser errada. Aí se eu falo um pouquinho mais alto, todo mundo, lá, já vai arrumar confusão. Fala, acho que você tá nervosa. Eu não tô nervosa. Eu tô começando a ficar nervosa porque você tá falando que eu tô nervosa. Entendeu? Entendo. E a fama, por isso. E a fama como Bibi perigosa? Essa daí é a fama. O pessoal, primeira coisa, mas vem cá, você é perigosa mesmo? Você faz isso, faz aquilo? Aí eu penso, depende da situação,
Mas aí eu tento explicar, cara, perigosa. Às vezes o perigo é de você ser articulada dos meus argumentos, que eu consigo argumentar e eu quebro a pessoa na ideia. Entendeu? Mas as pessoas já acham que é Bibi perigosa, que eu não tenho diálogo, eu já quero matar e enterrar e sumir com o corpo de pessoa, entendeu? E não, eu sou perigosa por causa dos meus argumentos. E agora, de uns anos pra cá, eu uso pro lado bom da coisa, pro bem, entendeu? É isso aí. Gente, Sim. eu não acredito que eu deixei meu telefone no... Olha, minha... Acontece nas melhores famílias. Acontece nas melhores Acontece, famílias. é que a gente faz ao vivo. Bibi, a gente tá a 2 minutos de encerrar a live. E aqui, que vai... Era pra ser 7 horas. Eu só um tema que você queria tanto comentar, que a gente já tinha falado, mas calma que a gente vai ter outra oportunidade de falar disso. Gente, eu fiquei louca. Sabe o que é a minha vida? A minha vida nesse celular, minha vida. Minha vida e minha morte. Se alguém pega esse celular. Gente do céu, eu fiquei louca. Atrasou tudo. Atrasou tudo. Falta 2 minutos. 2 minutos. Agora, na verdade, é 1 minuto e Inclusive, meio. aproveitando aqui para falar, o Flamengo tá perdendo aqui pro Grêmio, que eu vi ali no telão. E tal. Vamos tentar marcar daqui 2 semanas falar? Tá, vamos. Só tem que ver se não bate com a sua agenda lá do programa. Gente, Bibi vai ter um programa, vai participar de um programa aí. Poderosa. E ainda estamos Agora- enrolando com o Plim Plim, Agora eu né, sou Bibi? jurada de um programa de talentos do SBT interior. Tá, gente? Agora eu tô assim. Desculpa. Agora eu tô... Vamos daqui 2 semanas a gente marca e aí, minha filha? Nem que eu tiver que levar o celular aí do Rio de Janeiro, entendeu? Porque a gente vai fazer a live da... Gosto. Os dias que eu já sei. Dia vinte e 28, 29, 30 já tá ocupado. Eu vou gravar. Dia 23 agora eu vou gravar. E dia 3 eu vou gravar. Mas é depois. Eu te dia conto. 2. Eu te conto depois no ar. A gente conversa aqui. Tá bom? 15 segundos pra acabar. Gente, obrigado Obrigada quem participou. Mas Bibi, você volta, hein? Você Não, volta vou com a voltar. gente. Foi boa a live? Foi boa? Bom.